Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, esta tua filha, Senhor. Neste momento de oração, queremos apresentá-la diante de Ti. E que o Senhor, no abrir e fechar da boca da tua filha, o Senhor possa pôr palavras, Senhor. Palavra que vá de encontro à nossa necessidade. Palavra que vá de encontro àquilo que nós precisamos de ouvir, Senhor. Queremos ser moldados pela tua palavra, Senhor. Pai querido, queremos a cada dia parecer mais contigo, Senhor. E só uma forma disso acontecer é quando nós somos limpos pelo poder da tua palavra. Como o Senhor mesmo disse, estás limpo pela palavra. E que essa palavra venha falar, Senhor, aos nossos ouvidos. E para que isso aconteça, Senhor, nos dê uma audição apurada, uma audição espiritual totalmente apurada nessa manhã. Pai querido, para que o teu Espírito possa falar aos nossos ouvidos e a gente ter, Senhor, o discernimento da tua palavra. Também nos dê um coração, Senhor, de carne nessa manhã. Coração este, Senhor, que vai estar quebrantado diante de Ti. Porque o coração quebrantado a esse o Senhor não resiste. Pai querido, e sendo dessa maneira, Senhor, com ouvidos espirituais abertos e o coração quebrantado, Pai querido, haverá, Senhor da glória, facilidade, Senhor, dessa palavra penetrar, Senhor, nos nossos ouvidos e descer até o nosso coração. Pai querido, fale conosco nesta manhã, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos de ouvir nesta manhã, e que possamos sair daqui, Senhor, edificados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Ó Espírito de Deus, venha fazer uma obra nas nossas vidas, Senhor, nesta manhã, e que possamos sair daqui, Senhor, Pai querido, regozijando de alegria, e como dizia, Senhor da glória, as multidões, ao término de cada ministração que o Senhor falava, aquelas grandes multidões, eles iam comentando entre si e diziam: hoje nós vimos prodígios, hoje o Senhor falou conosco, hoje o Senhor nos visitou. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento, Senhor, ao término desse culto, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Amém. Aplaudam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Bom estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? A Ariana estava falando aqui a respeito de a gente costuma fazer uma agenda no começo do ano, né? Esse ano eu quero mudar tudo. Esse ano eu quero fazer tudo diferente. Esse ano eu quero quitar meu carro. Esse ano eu quero quitar minha casa. Se eu não tenho casa, eu quero comprar. Verdade, esse ano eu quero quitar minha moto. Amém. E a gente faz milhões e milhões de projetos. Mas nós esquecemos do principal, de colocar na nossa lista o Senhor Jesus em primeiro lugar. Se você já fez a sua lista e esqueceu, de tanta abraçou, de colocar Ele em primeiro lugar, você vai fazer uma nova lista para esse ano de 2024. Final do ano, eu estava ali na casa do Marco, na praia, né? A gente choramos, né, Marco? Agradecemos a Deus, porque, irmãos, 2023 para mim foi uma maravilha. Bispo, não tem que reclamar. Deus cumpriu assim detalhes nas nossas vidas. E Deus falou que Ele ia me pegar no colo, que Ele ia me mimar. E eu falei: Senhor, será que eu mereço isso? E foi isso, Karine, que Deus fez comigo. Porque o que Ele fala, Ele cumpre ali nos mínimos detalhes. Ele cumpriu na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família. Então, se você veio hoje aqui buscar da pastora Graça, você não vai levar nada. Mas se você veio hoje aqui buscar da parte de Deus, você tem a certeza que você vai levar. Porque a pastora Graça é um vaso de barro, mas quando Deus usa ela para abrir a boca, só Jesus sabe, e meu esposo. Amém? E Deus, quando o bispo me convidou para estar ministrando, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu falei:
oração, eu queria ficar com a minha boca bem fechada, somente na intercessão. Mas o servo do Senhor, ele não pode rejeitar um convite, ainda mais quando é para falar do amor de Deus. E quando o bispo me ligou, eu estava ali na máquina tirando roupa, eu falei, amém, bispo, eu aceito o convite. Sabe por que, irmãos, que eu aceitei esse convite? Porque Deus já havia falado comigo. Quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele fala com a gente. E Deus me deu uma palavra, eu estava embaixo do chuveiro, bispo. E eu falei para o meu esposo assim, Deus está falando comigo aqui, um negócio aqui. E aí eu ia para a cozinha e Deus continuava falando. Pastor Anselmo, você vai para um lado, vai para o outro, Deus continua falando. Eu falei, tá bom, Jesus, tá bom. E aí quando o bispo me chamou, eu falei, essa palavra é lá para o Cipó, numa igreja onde eu fui convidada. Mas Deus falou, não, essa palavra é para Iaga. Amém, queridos? E ontem, quando eu estava sentada, preparando a ministração, colocando no papel que a administração Deus já tinha me dado, o pastor lá e falou assim, pastora Graça, você vai vir ministrar aqui na minha igreja, uma campanha, o título é Família. E eu que falei que queria ficar de boca fechada, somente na intercessão. Olha o que Deus faz. Deus te levanta. E Deus quer te levantar hoje aqui neste lugar, para falar do amor dele. Amém? Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 3. É uma palavra bastante conhecida, todos vocês conhecem, todos vocês sabem de cor e salteado, mas Deus falou comigo nesta palavra e eu creio que vai falar com você também hoje aqui neste lugar. Amém? Evangelho de São João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu quero falar para quem não sabe, que a maioria aqui tem teólogos aqui no nosso meio, né? Tem pessoas aqui estudadas no nosso meio, mas eu quero dizer quem era Nicodemos. Nicodemo pertencia a um grupo de judeus chamado fariseu. Ele era também o príncipe dos judeus. Muitos dos fariseus não acreditavam que Jesus Cristo tivesse sido enviado pelo Pai. Mas Nicodemo acreditava por causa dos milagres que Jesus fazia. Ele era membro do Sinédrio, era como se fosse um senado do povo em Jerusalém. Tinha uma posição importante dentro do judaísmo. Esse era Nicodemos. Mas aqui nós vamos continuar aqui na palavra. A palavra de Deus diz que Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus. Ele tinha conhecimento dos milagres que Jesus fazia. Mas ele era considerado
muito importante, príncipe daquele lugar. Mas eles ouviu dizer que Jesus fazia grandes milagres, mas a palavra diz que ele saiu ali, ele teve uma curiosidade de ir até Jesus. Mas a palavra diz que ele foi à noite. Por que ele foi à noite? Porque pela posição que ele tinha, pela cultura que ele tinha, ele não queria ser visto por ninguém. E ali ele chegou e começou a ter um diálogo com Jesus. Ele começou a questionar Jesus. Aí eu comecei a entrar nesse tema, a entrar nesse texto, a mergulhar como se eu estivesse ali junto com Nicodemos e com Jesus. E eu comecei a entrar no debate daqueles dois homens. E Nicodemos começou a falar com Jesus. E Jesus, ele sabia quem era Jesus. Porque quando ele chegou para se apresentar diante de Jesus, ele já chamou Jesus de mestre. Ele já chamou Jesus de Rabi. Então ele sabia quem era Jesus. Porque ele sabia, ele tinha alguma preocupação dentro dele, que ele queria saber mais. Porque Nicodemos também era um homem culto. A palavra diz que ele era um homem culto. Além da cultura, ele era muito rico. Mas eu pergunto para você, nessa manhã, o que um homem culto, o que um homem rico, porque a palavra diz que ele era muito rico, o que ele queria com Jesus? Por que ele foi até Jesus? Porque alguma coisa, alguma preocupação ele tinha dentro dele que ele queria colocar a limpo. Ele tinha uma dúvida que ele queria tirar. E sabe o que Deus me levou dentro dessa palavra? É que Nicodemos, por mais cultura que ele tinha, por mais riqueza que ele tinha, faltava algo na vida dele. Havia um vazio, havia uma preocupação. Ele era um homem também estudado, porque ele vivia ali dentro do meio daquele povo judeu, tinha uma cultura, era muito estudado, tudo, mas ele tinha que saber de algo da parte de Deus. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com a sua salvação. E nessa manhã, Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, porque a palavra ela veio de encontro à minha necessidade, ela me confrontou, como o bispo Borges sempre diz aqui, a palavra nos confronta. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, não adianta você ter 30 anos de igreja, não adianta você ter um cargo na igreja, não adianta você ter cultura, não adianta você ser bacharel em teologia, se você não tiver o conhecimento do reino de Deus. Quando a Karine estava aqui falando do testemunho dela, eu me lembro que um dia eu estava ali na porta, ela foi pedir para mim orar por ela. Você lembra, né? E eu falei para ela assim, esse negócio aí é você e Deus. Eu posso te ajudar na oração. Porque aqui eu percebo que Nicodemos, ele queria ver Jesus. Ele queria ter um diálogo com Jesus. E sabe o que eu percebo, irmãos, com isso? Que nós, quando estamos na dificuldade, nós quando estamos com problemas, nós queremos ir até Jesus à noite. Nós queremos ir no monte orar. Nós queremos descer na madrugada para falar com Ele. Mas quando nós resolvemos as nossas lutas, quando resolvemos os nossos problemas, nós deixamos Jesus de lado. E nessa manhã é um momento de reflexão para a minha vida e para a sua vida. Porque todos os dias nós temos que nascer de novo. Aqui Jesus fala para Nicodemo: Nicodemo, você tem tudo, mas falta uma coisa em você. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemo fala: mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como pode eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe?
Nicodemo, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer para você. Nicodemo, você tem que nascer espiritualmente. Irmãos, muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, não nascemos ainda de novo, não conhecemos o Deus verdadeiro que nós servimos. E é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Deus tem muito mais para nos revelar. Deus tem muito mais para dar para nós. Mas nós precisamos entrar em intimidade com Ele. Nós precisamos sair do raso, porque Ele tem algo sobrenatural para mim e para a sua vida. Amém. Aleluia. E sabe por quê, irmãos, que às vezes nós não recebemos? Porque nós nos tornamos um costume. Hoje tem culto, hoje é domingo, o culto começa às 10 horas, tem que terminar meio-dia, porque se terminar meio-dia e 10, já tem gente que sai murmurando, já tem gente que sai reclamando, porque o culto passou do horário. Então é assim. Mas Deus levou Nicodemo foi até Jesus, porque ele tinha interesse de saber mais, de conhecer Jesus. E para nós conhecer esse Jesus, nós precisamos ir até Ele. Não só na hora da dificuldade, não só na hora da luta, mas precisamos ir todos os dias. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Irmãos, tem coisa na pastora Graça que precisa ser mudada. Quem sabe muito bem disso é meus filhos, meu marido, e eu também sei aonde eu preciso ser mudado. Mas eu falei para o Senhor, esse ano eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Senhor, a única coisa que eu quero para mim este ano é mais da Tua presença. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso vai ficar. Toda a riqueza vai ficar. Não estou dizendo que você não tem que lutar por aquilo que você precisa, porque nós vivemos ainda nesse mundo. Nós estamos aqui nessa terra. Nós precisamos do nosso trabalho. Nós temos as nossas contas para pagar. Sim, mas nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos buscar Ele em espírito e em verdade. E aí Nicodemo começa. Eu coloquei aqui que Nicodemo começa um discurso enigmático com Deus. Eu vejo assim uma certa ousadia em Nicodemo, porque ele começou, mas Senhor, mas como que eu tenho que fazer? É assim que nós temos que fazer diante do Senhor. Nós temos que colocar as nossas dificuldades, nós temos que ter ousadia de falar com Deus. Senhor, olha, eu preciso, Senhor, de alguma mudança, não está certo. Mas sabe, Deus me levou em algo mais profundo. Deus falou, eu quero tratar com a minha igreja. Você não está entendendo o que eu quero dizer através da sua boca. Decanta, labra, soube, calapachuricanga. Deus quer tratar com a igreja. Deus quer um compromisso mais sério conosco, irmãos, nessa igreja. Sabe por que eu posso falar isso para vocês? Porque eu sou pastora dessa igreja. Eu sou pastora dessa igreja. Eu sou intercessora dessa igreja. Eu sofro na pele os problemas da igreja. Eu sei as dores que nós, liderados, sofremos por essa igreja. E Deus disse, eu quero concerto de canta, abraçou com a minha igreja. Eu quero ter um encontro verdadeiro. Eu quero que a minha igreja nasça de novo, que volte ao primeiro amor, que saia da mesmice. Sabe, irmãos, é muito simples. É muito simples você levantar da tua cama de manhã, cansado, e chegar aqui na igreja, tem os louvores abençoados, uma palavra abençoada, e às vezes entra no ouvido e sai no outro, e você não ouviu Deus falar com você. Mas Nicodemo, ele teve essa curiosidade, esse desejo. Não, eu vou lá. Mas você deve estar pensando assim, mas pastor, eu estou todo domingo na igreja. Isso não significa nada. Deus quer que você nasça de novo. Mas eu estou no louvor. Deus está, eu quero que você nasça de novo. Eu já fui batizada. Mas Deus está dizendo, esse batismo aqui não significa nada. Eu quero que você nasça do Espírito. Eu quero que você tenha um encontro
missão, irmão, é coisa séria. Nós podemos estar dentro da igreja e perder a nossa salvação. Você ter sido batizado não significa que você já está salvo, porque a nossa salvação, nós temos que conquistar ela todos os dias. Nós temos que renunciar ao pecado todos os dias. Você pensa que é fácil para um líder manter uma igreja, levar uma igreja? Pode até levar fisicamente, pode até levar financeiramente, mas o espiritual pesa, se torna pesado. Por que hoje, irmãos, a gente não vê mais ninguém se manifestando com demônio na igreja? Por que também nós não ouvimos mais ninguém falando em mistério? Porque se tornou uma mesmice. Eu vou lá porque eu tenho que ir. Eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, então eu vou cumprir mais um ritual. Isso tem que deixar de ser um ritual nas nossas vidas. Isso tem que se tornar um compromisso sério com Deus. Porque Deus tem coisas tremendas para nos dar. Deus tem tesouros escondidos, como disse a palavra dele. Mas para isso nós precisamos estar na presença dele, em espírito e em verdade. Irmãos, a gente fica ali e a gente fica chateado às vezes, porque eu fui criada numa igreja pentecostal, eu buscava o batismo com o Espírito Santo todos os dias da minha vida, eu ia para monte, eu ia para vigília e acabei sendo batizado dentro da igreja. Hoje nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo na igreja, está se tornando tudo uma normalidade, é tudo normal, parece que as coisas de Deus estão se tornando coisas banais, e não é. A palavra de Deus não mudou, ela continua sendo a mesma. É nós que estamos mudando as coisas de Deus. As coisas de Deus não podem ser mudadas. Oh Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Essa passagem na Bíblia, ela acaba se tornando uma doutrina esquecida. Ninguém fala mais. Eu posso falar que eu estou na minha igreja. Se o bispo depois quiser puxar minha orelha, ele pode puxar, eu sou ovelha dele, ele pode fazer o que ele quiser. Mas essa doutrina do nascer de novo, ela se torna esquecida. Está se tornando esquecida. Agora, não tem mais problema, não fala mais em salvação, não se fala mais em pecado, agora pode tudo, venha como está e permaneça como está. Não é assim, irmãos. Nós como líder da igreja, nós como pastores da igreja, nós temos que ensinar as nossas ovelhas. Sabe por quê? Porque senão vocês vão perder a salvação de vocês dentro da igreja. E sabe qual vai ser a responsabilidade? Vai ser do bispo, vai ser da pastora Graça, vai ser do pastor Anselmo, vai ser da pastora Laura, vai ser do pastor Haroldo, vai ser da pastora Dora. Sabe por quê? Porque a liderança da igreja tem que ensinar as ovelhas da igreja. Então nós estamos aqui para ensinar vocês que vocês têm que nascer de novo, que vocês têm que buscar. Se você praticava coisa que não agradava a Deus, nesse 2024, passa a não praticar mais. Porque senão você vai estar dentro da igreja e você vai perder a sua salvação. Você não vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aquele Nicodemo ali, ele tinha tudo. Ele não precisava buscar e correr até Jesus. Para que ele ia correr atrás de Jesus? Se ele tinha tudo, ele era rico. Era um príncipe da sinagoga, príncipe dos judeus. Para que um homem daquele precisava ir até Jesus? Mas ele foi, porque tinha algo dentro dele que ansiava, de desejo, de saber mais do que Deus tinha para a vida dele. Ele se preocupava com a salvação.
Ele tinha tudo, ele tinha cultura, mas ele queria saber da salvação dele. Se eu perguntar para você aqui hoje, quem tem certeza na sua salvação? A gente acaba ficando na dúvida. Não é verdade? Se perguntar, poucos vão levantar a mão. Mas por que Nicodemos ia procurar Jesus à noite? Por causa da posição dele. Qual é a sua posição? Qual é a sua cultura que te impede de chegar até Jesus? Por mais culto que você seja, você tem total liberdade de chegar até Jesus. Ele não te impede, é você que impede ele de chegar até você. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. Irmãos, o reino de Deus, ele é real. Se engana quem pensa que o reino de Deus não existe. O reino de Deus, ele é real. Se você não entende do reino terrestre, você não vai entender do reino espiritual. Nós, cristãos, nós temos por obrigação de saber que o reino de Deus, ele é real. Existe um trono, existe um poderio, existe uma sabedoria da parte do Senhor. E tudo isso, sabe para quê? É para mim e para você entender. Mas Nicodemo, ele não entendia. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas você hoje tem a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, como que nós vamos sair das quatro paredes? Como que nós vamos evangelizar se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus? Como que alguém vai olhar para mim, para a pastora Graça, para o bispo Borges, para o Dário, para a Fabiana, e olhar? Eles têm que ver algo diferente nas nossas vidas. Eles têm que sentir o desejo de conhecer esse Deus que nós servimos. Isso está faltando em nós. Hoje nós olhamos para alguém dentro da igreja e nós não conseguimos identificar. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele nos molda, ele nos transforma, ele nos regenera. A regeneração é nascer de novo, é gerar de novo. E isso Deus quer fazer comigo e com você. Não pensa você que eu também não tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo todos os dias. Oh, aleluia, Jesus. O mundo tem que perceber em nós. Ele tem que olhar para nós e tem que perceber o reino de Deus nas nossas vidas. Ai, Jesus. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus até fala com a gente, mas a gente tem que ficar quietinho. Pode abrir a boca, pode falar, que é eu e Deus. E tem coisas que é só com o papai. Canta lá da soul. Lica lá baixo e canta lá baixo e Deus te pergunta: quem é você? Deus te conhece. Quem é você? Deus sabe o seu endereço. Quem é você, Camila? Deus te conhece. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe a sua profissão. Deus sabe tudo da sua vida. Fabiana, a mesma coisa. Deus sabe onde você trabalha. Deus conhece o desejo do seu coração. Anda lá, baixou, e canta. Deus de poder, Deus de maravilha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas sabe de uma coisa? Deus quer mais.
Ele existe, mas para entrar lá tem uma porta. Tem uma porta para entrar no reino de Deus. E não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aí, continuando aqui. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no meu reino. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro. Às vezes a gente compra um carro tão bonito. Vou dar um exemplo do Darcy aqui, né? Pegar ele no filho, né? Eu posso usar ele como meu exemplo. Ele compra um carro lindo, vidro, fumê, ninguém vê lá dentro. Mas para eu conhecer o carro dele, eu tenho que entrar. Eu tenho que ver se é bonito. Ele tem que abrir o carro para me entrar. Não é, Alex? A mesma coisa é as coisas do papai. Decanta, lava, sourica, lava, churica. Ele quer te mostrar as coisas de canta, lava, soa, espirituais. Ele quer te tirar dessa mesmice. Ele quer te levar a uma profundeza para te mostrar as coisas lindas que ele tem lá em cima. Aqui embaixo você já conquista, mas lá é diferente. Lá você vai conquistar orando, jejuando, lendo a palavra, tendo intimidade com Ele, colocando-se de joelho no seu quarto. Se você não pode ir à noite a algum lugar, vai no teu quarto, fecha a porta, vai orar, vai falar com Deus: Senhor, eu quero mais intimidade contigo. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te mostrar. Isso falta em nós. E isso era o que Nicodemos queria saber de Jesus. Eu quero estar perto desse homem, eu quero conhecer esse homem. Lá em 2 Coríntios 5,15. Dá para colocar 2 Coríntios 5,15? Segunda Coríntios 5,15. A Ariane falou esse versículo. Praticamente ela falou isso hoje. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A Ariane já falou isso hoje. Eu falei: Jesus, ela vai pregar. Ela está falando, Deus está confirmando a ministração através da boca dela. Jesus já morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, nessa terra. Jesus já morreu por nós, mas nós não vivemos mais. É Ele que tem que viver em nós. É Ele que tem que viver em nós. É a palavra de Deus que está dizendo, não é a pastora Graça que está dizendo. Arthur, eu esqueci seu nome. Coloca 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou
para uma nova esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Cristo já morreu por nós já fomos batizados, nós agora temos que ser regenerados. O que é ser regenerados? É gerar de novo, ser uma nova criatura, mas cheia do Espírito Santo. E Jesus fala para Nicodemo, você não pode entrar no céu. O caráter da salvação não é frequentar uma igreja, irmãos. O caráter da salvação é muito mais. É buscar cada dia mais a presença de Deus. Irmãos, eu gosto, sabe, as coisas do mundo são atraentes. Mas o que eu fazia no passado eu não posso fazer mais. Eu gostava de tal coisa, hoje eu não posso fazer mais. Porque é mudança de caráter. É morrer para o mundo, nascer de novo para Cristo. Antigamente você era criatura, hoje você não é mais, hoje você é filho. Sabe por que você é filho? Porque você foi criado e gerado do céu. É uma pena, né, que o pastor Anselmo parou de dar as aulas dele, né, bispo? Porque a gente estava aprendendo muito com o pastor Anselmo. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai preparar e Ele vai voltar a nos ensinar. Porque nós nunca sabemos tudo, nós estamos sempre aprendendo. Assim é o reino espiritual. Assim é o reino de Deus. Nicodemo ele não tinha, ele queria saber, mas Jesus explicava para ele, mas ele não entendia. E eu percebo que muitas das vezes vem pastores aqui, pregam, mas muitos não entendem. Sabe por que não entende? Porque não tem o Espírito Santo. Não ouve com o ouvido do Espírito, ouve com o ouvido da carne. Nós temos que aprender a ouvir com nossos ouvidos espirituais. Nós temos que aprender a ler a palavra e ler com o olhar voltado para o Espírito Santo, porque senão você não vai entender. Você tem que orar e falar: Senhor, me dá entendimento, traga a revelação da tua palavra, porque senão você vai ler como um livro qualquer, não vai ter a interpretação da palavra. E Deus vai falar com cada um de uma forma diferente. Aí no versículo 7, Jesus fala assim: olha, não te maravilhes com essas coisas não se espante não se espante. Porque algo precisa acontecer. Não se espante, Nicodemo. Algo precisa acontecer dentro de você. Aí eu fui lá em Jeremias 31, que diz assim: a aliança com a igreja, a lei do concerto, está descrita em 2 tábuas. Vocês lembram muito bem que quando Deus manda Moisés tirar aquele povo do Egito, faz aquela trajetória toda com eles, caminhando no deserto, eles chegam a um certo lugar, que eu não me lembro agora onde que eles chegaram, e que Moisés sobe ao monte, desce com as tábuas do testamento, e quando eles descem, ele passou ali, desceu. Quando ele chegou, o povo estava ali adorando o bezerro de ouro. Não fizeram nada aqui. Moisés falou: vocês vão ficar aí que eu já volto. Ele voltou. Só que aqui eu entendo que Deus quer um conserto conosco, porque o mandamento dele está aqui. A palavra dele é um mandamento que ele deixou para mim e para você. Mas como ele quer um conserto comigo e com você. Não adianta você ter os mandamentos, não adianta você cumprir a lei, mas se você não cumprir, não fizer tudo que
atento à palavra de Deus. E se você não tiver o Espírito Santo de Deus para entender o que Deus quer na sua vida. Ezequiel 36, 26. Regeneração. Está escrito assim, Ezequiel 36, 26. Farei um concerto, diz o Senhor, e vos darei um coração novo. Porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração endurecido, não ouve mais. Tudo entra, mas está no coração. A palavra pode ser maravilhosa. E eu acordei essa madrugada e estava pensando, falei, Senhor, preciso dormir, porque a gente fica preocupado. E o Senhor falava assim comigo, no meu ouvido, eu estou te levando com essa palavra para a minha igreja, para quando começar essa campanha de 6 dias, eles vão estar com os ouvidos mais atentos. Eles vão estar com o coração mais aquebrantado. Porque eu quero ter um concerto com a minha casa. Eu quero ter um concerto com a minha igreja. Deus quer um concerto comigo e com você. Aleluia, Jesus. Aí aqui ele fala do vento. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E todo aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, irmãos, quando bate aquele vento? Às vezes você está quietinho em casa, não bate aquele vento. Nossa, mas aonde sai esse vento? É o vento do Espírito Santo que vem, você não sabe de onde vem, ele sopra em você e ele vai, você também não sabe para onde ele vai. E muitas das vezes o Espírito da glória de Deus, ele sopra dentro dessa igreja, mas a igreja está tão despercebida, a igreja do Senhor está tão despercebida, com o coração tão duro, que não percebe o Espírito Santo de Deus passando para te tocar. Por isso que quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que estar com nossos corações abertos para receber. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para receber do Senhor, com o nosso ouvido aberto para ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Aí lá em João 19:38, mudou a história de Nicodemos. Aí olha o que acontece com Nicodemos. João 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Olha só, aquele homem que saía escondido à noite para falar com Jesus, agora ele vai de dia, junto com José de Arimateia. Acabou o medo, acabou a vergonha, acabou aquela preocupação de dizer, o que o povo vai dizer de mim? Sabe por que acabou a preocupação? Porque ele teve um encontro com Jesus, ele teve tete a tete com Jesus, e ele falou, agora não me importa o que os outros vão dizer, não me importa mais o que os outros vão falar, agora eu vou lá,
ajudar com o corpo de Jesus. Perdeu o medo dos adversários, perdeu o medo dos amigos. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus. Ah, o que vão pensar de mim? Vão me chamar de quadrada, fanática. Ah, você espiritualiza tudo para você, Jesus. E hoje nós temos que falar de Jesus assim, sabe? Falar de igreja, falar de religião. Nós temos que pisar em ovos, porque hoje é proibido, porque existem vários tipos de culturas religiosas que nós não podemos falar. Mas aqui, Nicodemos, ele está preocupado com isso. Ele defendeu Jesus, porque agora eu conheço ele. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente vai a fundo, a gente defende com unhas e dentes. É igual uma mãe, Pensa que uma mãe vai ver o filho brigando e vai ficar por isso mesmo? Vai nada. Ela vai lutar com unhas e dentes para defender aquele filho, porque ela conhece o filho que ela tem. E aqui Nicodemos aprendeu a conhecer Jesus. E ele foi lá. Agora eu não me preocupo, agora eu vou lá ajudar. Eu vou ajudar José de Arimateia agora com o meu Jesus, porque ele conheceu Jesus. Ele viu o que Jesus fazia. Ele viu os milagres de Jesus. Aleluia, Jesus. Aí você me pergunta, mas ele se converteu? João 7,50. João 7,50. Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhe. Coloca o próximo para a gente poder entender melhor. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele tem feito? Olha só, aquele homem que ficava preocupado, que ficava ali, não, eu vou de noite, o que os outros vão falar? Agora ele defende Jesus. Como que você pode condenar alguém? Como você pode falar de alguém que você não conhece? E aí está a resposta. Aí está a resposta. Nicodemos agora, ele defendia Jesus, porque ele conheceu Jesus. Ele estava preocupado com o que os outros iam dizer. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor Jesus, ele quer um conserto conosco. Eu estou inclusa nessa palavra, porque o Senhor me confrontou, porque eu preciso de canto, a palavra sou, nascer de novo. Tem algo na pastora Graça que precisa ser curado, irmãos. Eu sou ser humano igual você, cheio de falhas. E eu falo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu sou tão pequenininha. Mas Deus quer um conserto comigo e com você nessa manhã, para nós sermos diferentes em 2024. Sabe, irmãos, às vezes a gente sente falta daqueles glória a Deus, daqueles aleluia. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm vergonha de glorificar o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela deixa bem claro. Nicodemos, ele defendeu Jesus. Quem é o Jesus que você tem defendido? Quando alguém vai falar com você, você defende o Deus que você serve? Porque hoje tem muitas religiões, muitas doutrinas por aí, mas nós temos que defender o Jesus que nós servimos. Aleluia. Nós temos que defender o Deus que nós servimos. Irmãos, Deus falou forte no meu coração. Eu não posso ter vergonha de falar do Deus que me cuida de mim, que me pega no colo, que sara as minhas feridas. Eu não posso ter vergonha de falar do Deus que supre as minhas necessidades. Aleluia. Eu não posso ter vergonha de falar do Deus que eu acordo de manhã e falo, Senhor,
Obrigada pelo ar que eu respiro. Aleluia. Ainda que você está com dificuldade na sua casa, ainda que você está desempregado, ainda que tenha algo que você falta acreditar ainda que esse Deus existe, mas fala com ele: Senhor, eu quero crer em Ti. Porque aquele homem, aquele fariseu, ele foi até Jesus. Ele não se importou, ele foi. Ele foi de noite, depois ele foi de dia. E eu te pergunto: que hora que você tem ido até Jesus? Que hora que você tem ido até Jesus? Que hora que você tem falado com Ele? E eu te pergunto nessa manhã, para encerrar aqui: você nasceu de novo? Você é nascido de novo? Vou computar a minha palavra. Você é nascido de novo? Você tem certeza na sua salvação? Se o Senhor Jesus vier hoje te buscar, você tem certeza na sua salvação? Sabe por quê, irmãos? Jesus está às portas. Jesus está voltando. E nós vemos sinais da vinda dele. Nós vemos sinais da vinda dele. Será que nós estamos preparados para ele? Nicodemos, ele se preocupava com a salvação dele. E nessa manhã, o Senhor me trouxe aqui neste lugar para te perguntar: você é nascido de novo? Como está a sua relação com Deus? Como está? Examine a sua vida. Fala com o Senhor Jesus nessa manhã. Eu estou terminando. Fala com o Senhor Jesus. Eu vou te convidar a ficar de pé para você relaxar, para você tirar um segundo. 12:06 ali naquele relógio. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e perguntasse para o Senhor Jesus assim: Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida durante esse ano de 2024 que só está começando? Senhor, o que eu tenho feito tem te agradado? Senhor, o que eu posso fazer para eu nascer de novo? Se você não tem essa consciência de que você nasceu de novo. Senhor, em 2024 eu pequei, mas Senhor, esse 2023 eu pequei, mas 2024, Senhor, eu não quero entrar no pecado, eu quero fazer somente a Tua vontade, eu quero fazer somente o Teu querer, porque Senhor, eu quero ter certeza da minha salvação, eu não quero ser mais um dentro da igreja perdendo tempo, mas eu quero ser igual a Nicodemos, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Fala para o Senhor. Se você não tem ainda esse encontro, se você ainda não teve, se você ainda tem essa dúvida dentro de você, fala com o Senhor nessa manhã: Senhor, eu preciso sentir a Tua presença hoje. Eu não quero sair daqui, Senhor, da mesma forma que eu entrei. Senhor, eu quero levar essa certeza para minha casa, para minha vida. Senhor, eu não quero estar simplesmente frequentando uma igreja apostólica, Deus de aliança, mas eu quero, Senhor, fazer parte do Teu reino. Aleluia. E é isso que o Senhor te convida nessa manhã. É isso que o Senhor me trouxe aqui nessa manhã. O Senhor falou forte no meu coração: eu quero um concerto com a minha igreja. A minha igreja precisa nascer de novo. Irmãos, a igreja não é quatro paredes. A igreja é eu e você. Deus não está contente com a nossa situação. Deus não está contente com a nossa mesmice. Ele quer fazer algo novo. Ele quer fazer algo diferente. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Deus quer nos usar para trazer a alma para o Teu rebanho. Deus quer te levantar como atalaia nesse lugar. Mas para isso você tem que ter essa certeza dentro de você, do Deus que você serve.
Deus que você defende. Você tem que aprender a conhecer mais a Deus, para você poder defender Ele. E nessa manhã, Deus te convida a fazer essa reflexão. Faça como Nicodemos, vai até Jesus. Vai até Jesus nessa manhã. Fala: Senhor, eu preciso mudar. O que eu preciso mudar, Senhor, na minha vida? Nós estamos simplesmente em janeiro, dia 21 de janeiro. Nós temos muito tempo para mudar as nossas atitudes. E eu encerro por aqui. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o bispo, mas antes de eu convidar o bispo, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e de repente Deus falou com você dentro dessa palavra que você precisa mudar as suas atitudes, você precisa conhecer Jesus, você precisa ir até Ele. Não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de placa de igreja, eu estou falando aqui de Jesus. Eu estou te convidando a aceitar, a levar esse Jesus para a tua casa. Como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Faça como Nicodemos, convide Ele, convide Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para você nascer de novo, para você deixar de ser criatura, mas para você ser filho, herdeiro do Pai. Sabe por quê, irmãos? Se nós não formos filho, herdeiro, nós não vamos herdar o reino. E se essa palavra falou com você nessa manhã, eu te convido. Se você não quer vir aqui à frente, você levanta a sua mão, que nós vamos orar por você. De repente é a primeira vez que você vem na igreja e você nunca ouviu falar de Nicodemos, mas hoje Jesus, você é um Nicodemos hoje, que precisa ir até Jesus, porque Ele tem algo novo para a sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Quero perguntar: tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? O Senhor falou poderosamente no seu coração e você quer ter um encontro com Ele, assim como teve Nicodemos. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? É uma grande oportunidade que você está tendo hoje para você se render ao Senhor. Aceitar Jesus é um sinal de rendição ao seu Evangelho, à sua palavra. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe, que o Senhor possa te dar uma nova oportunidade. Amém, queridos? Então, como os irmãos já sabem, sexta-feira começa o quê? Campanha. A grande campanha. Amém. De 6 dias de clamor para 12 meses de bênção. Amém, amados? Eu quero que você agora curva a sua cabeça. Quero orar por você. E com isso já quero encerrar o culto também. Senhor, ainda na tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. E, Senhor, após esse grande banquete que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, nós oramos, nós louvamos, nós adoramos o teu nome. Pai, nós também ouvimos uma palavra de reflexão sobre as nossas vidas. O quanto nós estamos, ó Pai, alheio à tua palavra. Pai querido, e como eu sempre digo, Senhor, todas as vezes que lemos ou que estudamos a sua palavra, nós somos confrontados por ela, Senhor. E hoje foi um dia que fomos confrontados pela tua palavra. Nós somos, ó Pai, denunciados, ó Pai, também pela tua palavra. À medida que nós estamos, ó Pai, ausentes, Senhor, daquilo que nós chamamos de princípios, ó Pai. Então logo a tua palavra nos chama a atenção e nós precisamos de rever conceito, voltar ao primeiro amor, voltar, Senhor, para ti, Senhor. Pai querido, que haja renúncia do pecado, que haja renúncia em nós, Senhor,
daquilo que nós vamos fazendo, Senhor, mas que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser uma carta lida para essa sociedade, que nós possamos, ó Pai, estarmos a cada dia sendo preparados, Senhor, para o grande evento que está para acontecer, que a mais dia ou menos dia o Senhor virá para buscar a Tua igreja, e que nesse dia, Senhor, nós estejamos preparados, ó Pai, para esse grande encontro. Nicodemos, ele foi ter contigo de noite para não ser reconhecido, Pai, porque era muito conhecido pela sociedade, mas nós nesta manhã, Senhor, nos rendemos a Ti, ó Pai, nos arrependemos dos nossos pecados, nos voltamos, ó Pai, ao primeiro amor, e nós declaramos, ó Pai, como disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de transformação. Pai querido, que nesta manhã, Senhor, nós possamos, ó Pai, invocar o Teu nome, tomar posse da Tua palavra e abraçar, Senhor da glória, a Tua palavra, e que ela encontre guarida, um lugar aos nossos corações, e que nós possamos sermos purificados a cada dia pela Tua palavra. Pai querido, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, e que nós possamos, ó Pai, ter como reflexão essa palavra, que ela possa ecoar, Senhor, no nosso pensamento, no nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, como eu disse, rever conceitos, Senhor, e voltar, Senhor, ao primeiro amor, e falar, Senhor, eu estou aqui, conduz a minha vida, Espírito de Deus, dirige a minha vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Agora leve a Tua igreja debaixo da Tua bênção gloriosa, debaixo das Tuas mãos, Senhor. Dê livramento, Senhor, para a Tua igreja. Pai querido, dê dias de conquista, e nós, ó Pai, como obreiros, como pastores dessa casa, liberamos o Teu povo debaixo de bênção, que eles possam ir, Senhor, e dar fruto, e que seus frutos permaneçam, e nós nos liberamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Queridos, só mais duas palavrinhas. Ore comigo. Senhor Jesus, que todos os enfermos aqui da IADA e todos aqueles pedidos de oração que têm chegado até nós, Pai querido, inclina os Teus ouvidos para as nossas orações, porque é a Tua palavra que nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós como igreja declaramos cura, porque há também uma palavra dizendo da seguinte forma: se nós concordarmos aqui na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. E nós, em concordância, liberamos, ó Pai, todos os enfermos para a cura, que o Senhor possa trazer a cura sobre a Tua igreja, cura física, cura espiritual, cura sentimental, traumas psicológicos, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus, que a sua igreja seja sarada, curada pelo poder do Teu sangue. Oramos desta maneira e estamos certos e convictos, Senhor, da Tua resposta, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Faça assim com as suas mãos. Irmãos, Jesus está aqui. Aleluia, amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para sempre, amém? Amém. Que diremos, pois, de todas essas coisas, se Deus é por nós? Diga ninguém. Porque eu tudo posso
naquele que me fortalece. Amém? Vou em paz, tenha uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus.